Boa noite, pessoal. Mais uma vez, o Portal da Cidade. Estamos aqui para poder fazer uma live com o nosso vice-prefeito, Nilton Godoy, ele que já está por aqui. Queria agradecer aí os comentários que a gente recebeu no dia de hoje, algumas perguntas que nós recebemos. E agradecer principalmente o convite que foi feito ao Nilton e ele ter aceitado de pronto, né? Queria agradecer muito a ele ter correspondido com a gente e ter aceitado esse encontro e a gente ter oportunidade de conversar com ele. Eu vou chamar o Nilton agora e a gente vai fazer a nossa live. Deixa eu chamar o Nilton aqui. Vamos só aguardar ele. Boa noite, Nilton. Boa noite, Jonathan. Tudo bem? Tá me escutando direitinho? Tá tudo certo. Então tá bom. Tá tudo certinho aí, né? Tudo certinho. Podemos começar então? Estou às suas ordens. Tá ok. Primeiramente, Nilton, queria te agradecer a sua disposição, você ter aceitado o nosso convite. Sei que é um dia a dia corrido que o senhor tem, a gente já compartilhou alguns momentos aí na prefeitura juntos, e eu sei a dificuldade que sei que as demandas são enormes, sei que o senhor não tem horário de trabalho, né? Está sempre disponível para a população e sempre disponível para a gente aí. Então, queria te agradecer demais essa oportunidade. Agradecer também as pessoas que estão chegando, as pessoas que mandaram os comentários, que compartilharam aí o anúncio da live. E queria abrir já, te dando a oportunidade de falar um pouquinho, de se apresentar para quem está chegando aí. E fica à vontade, Nilton, para dar seu boa noite para o pessoal. Boa noite, Jonathan. Boa noite, povo de Mariana. É um prazer estar aqui podendo conversar com você, Jonathan, e podendo estender essa conversa ao nosso povo hoje, no dia 7 de maio, no portal da cidade de Mariana, podendo trazer aqui alguma informação que seja útil à nossa comunidade e podendo falar um pouco sobre mim, falar um pouco sobre Mariana, falar um pouco sobre tudo que está acontecendo. Então, te agradecer pela oportunidade, dar parabéns pelo portal e me colocar à inteira disposição para as perguntas. Agora, você perguntou sobre mim, quem sou eu, né? Isso, Nilton Godoy, filho de Mariana, engenheiro civil de formação, abnegado pela vontade de ver essa terra melhor, ter melhores condições de vida, melhores condições econômicas, melhores condições de lazer, de cultura, de arte, de trabalho, enfim. Ver Mariana trilhar um caminho de sucesso, um caminho de felicidade. Bom, Nilton, enquanto a gente vai conversando aqui, eu vou monitorando as perguntas e as pessoas que estão aqui. Então, queria aproveitar aqui para mandar um abraço especial para o Erivelto, que esteve com a gente aqui na terça-feira, está acompanhando a live aqui. Mandou um abraço para o senhor, está falando que é uma das melhores pessoas que já conheceu na vida dele. O pessoal da comunicação da Câmara, Dani Paiva, tem a Andresa também, Andresa Rocha, o pessoal bacana aqui, Elisângela, Gisele Rocha, quem mais que está por aqui? Ana Paula Godoy também está por aqui. Então tá, então vamos começar, né, Nilton, a conversa aqui. Antes de mais nada, uma conversa entre amigos também, e pessoas que também querem o bem da cidade, né?
Ô, Newton, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, um pouquinho da sua trajetória política na cidade. A gente sabe que o senhor é um político das antigas, podemos dizer assim. Está aí na história de Mariana, já tem o seu nome escrito na história, passou por momentos importantes na história de Mariana e agora está na cadeira de vice-prefeito, né, até o final desse ano. Acho que mais para frente a gente vai poder falar um pouquinho sobre os desafios que foram esses quase 4 anos aí de gestão. Mas primeiro eu gostaria de que o senhor falasse um pouquinho, contasse um pouquinho assim, de da forma que o senhor achar que for mais importante, destacando os momentos mais importantes, mas de preferência contando para a gente um pouquinho essa trajetória política do senhor, o senhor que tem uma história grande aí na cidade, e inclusive profissionalmente, questão das obras da cidade, que eu queria que o senhor também pudesse mencionar para a gente. Ô, Jonathan, eu comecei bastante cedo na política. Em 1978, eu ainda estudante de engenharia, tive a oportunidade de passar num concurso, num teste de avaliação da prefeitura para estagiário de engenharia. E Mariana, nessa época, tinha um engenheiro que trabalhava part-time da semana na prefeitura e todo o resto do tempo ele trabalhava numa das mineradoras. E eu tive, então, a incumbência de fazer acontecer as coisas no município sem ainda o preparo necessário. Mas com muita coragem e com muita ajuda também de pessoas que foram muito importantes na minha vida, como o encarregado Tobias, do senhor Augusto Amaral, pessoas que me ensinaram muito, que tinham poucas condições técnicas, às vezes, para poder fazer as coisas que a cidade precisava e nem por isso desistiam. E nessa dificuldade de início, eu aprendi a fazer o que era necessário. Fui estagiário até o final do ano de 79, quando me formei. E a partir daí, em 83, entrei definitivamente a convite do senhor João Ramos Filho para ser o diretor de obras da cidade de Mariana. E de lá para cá, nunca mais larguei a política, nunca mais larguei essa vontade de ver Mariana melhor. Foram tempos difíceis, mas tempos muito interessantes que a gente recorda com muita saudade. Quando o João Ramos me convidou, ele falou comigo que ele estava precisando de um engenheiro e tinha sido indicado o meu nome para ele, apesar dele achar que eu não era do lado dele, que minha família era uma família da direita marianense. E eu falei com ele que eu era um engenheiro, que eu estava, então, exercendo a minha profissão. E dessa relação que começou como engenheiro, a gente virou grandes amigos. Para mim, ele foi um pai e me considerava como um filho, e com a confiança total daquilo que ele ia fazer, nos passava essa confiança para fazermos o que fosse necessário para a cidade. E dentro das condições que tínhamos, muito foi feito por Mariana, na área de saneamento, na área de habitação, obras de extrema importância, como a rodoviária, como terminal turístico, como redes de captação de água de muita importância, o ginásio poliesportivo, a prefeitura. Então, foram inúmeras escolas, inúmeros postos de saúde, estradas, pavimentamos quilômetros e quilômetros de estradas, fizemos muitas pontes. Então, foi muito trabalho com uma equipe que dava prazer. A prefeitura tinha pouquíssima condição, mas tinha muito amor. E as pessoas trabalhavam por isso e faziam com que as coisas acontecessem da medida que fossem necessárias. O João Ramos, um líder nato, uma pessoa à frente do seu tempo, que nos animou, nos conduziu e nos incentivou a fazer carreira também na política, sempre comprometido com o povo, sempre comprometido com os mais necessitados, mas visando sempre o progresso e o avançar da cidade no tempo e nas suas necessidades. Newton, é muito importante a gente fazer esse resgate, né? Eu acredito que uma cidade que não sabe preservar as pessoas, né? As pessoas que fizeram história na cidade,
que não sabe preservar essa história, eu acho que é uma cidade que tem muita dificuldade de avançar. Eu acho que Mariana, a gente pode colocar nos últimos 10 anos, passou por muitas coisas, desde tipos de gestão e uma gestão tendo que passar por um processo de ser mais técnico, né? Porque acho que esses últimos 4 anos aí, só deve ter percebido. Não dá mais para a gente fazer gestão simplesmente administrando uma cidade só pela vontade, né? Acho que os órgãos de controle estão aí, Ministério Público, e se a gente não tiver planejamento e não tiver uma cidade que olha para trás para poder construir o futuro, eu acho muito complicado. E aí a gente teve esses últimos 4 anos, vamos colocar assim, os últimos 6 anos que o senhor teve mais presente aqui na cidade, desde do rompimento da barragem, toda essa situação que Mariana passou. Como que o senhor vê isso? Diante de toda essa dificuldade e ainda agora enfrentar uma pandemia, vamos dizer assim, numa situação de final de mandato, o senhor consegue me identificar aí qual foi o maior desafio nesse tempo todo? Ou é muito difícil colocar na balança? Não é não, Jonathan. À medida que a vida te ensina, ela te coloca em condição de maior equilíbrio, de maior serenidade. E eu acho que o grande desafio que a gente tem é aprender a administrar as nossas ansiedades, os nossos medos e as nossas possibilidades. Sem deixar de ser humano, sem deixar de ser técnico, sem deixar de ser político. Então, eu acho que gerir é fazer com que todos caminhem na direção única, com os esforços concentrados no sentido do objetivo traçado, de maneira serena, de maneira comedida, respeitando as individualidades, respeitando as opiniões, convivendo com o controverso, mas fazendo a liderança que é necessária para acontecer. Então, o que aconteceu nesse período de todo que a gente esteve em Mariana, desde o início, é que a gente conduzia os trabalhos, fazendo com que as pessoas acreditassem naquilo que faziam. Aí a coisa fica mais leve. Foram tempos também de dificuldades, de pouquíssimo dinheiro. Tivemos em 84, por exemplo, uma enchente no início do ano, uma enchente arrasadora. Tivemos outras enchentes também que foram sérias, acidentes que tiveram consequências danosas. Então, Mariana viveu a sua trajetória de cidade, como qualquer outra, com seus altos e baixos. E a gente veio tirando de tudo aquilo que acontecia de bom e de ruim as lições necessárias para chegar hoje numa situação madura, comedida, de serenidade. E quando voltei a Mariana, a convite do prefeito Duarte, ainda no mandato anterior, para ocupar a Secretaria de Obra, eu achei que, pelo fato de ter estado longe da cidade de Mariana por um período em que eu estava na fase executiva empresarial da minha carreira, que eu tivesse perdido o contato que tinha feito no passado, no período do João Ramos com o povo de Mariana. Mas uma coisa é fato, Jonathan, a história que a gente escreve não tem jeito de ser apagada. Então, quando a gente voltou a Mariana, nós fomos recebidos com muito carinho. E voltar a Mariana é voltar a trabalhar aqui, porque eu sempre estive aqui, todo final de semana, toda comemoração, toda festa. Aqui estavam meus investimentos, aqui estava minha mãe, minhas irmãs, meus amigos. E assim sempre foi o lugar que me acolhe, o lugar para onde eu corro, aonde é o meu porto seguro. Quando o Duarte me chamou, eu vim para contribuir como técnico na área de engenharia. E vi o chamado forte do coração de poder fazer política e fazer algo a mais do que simplesmente fazer pontes, fazer escolas, fazer obras. E no trato com o nosso povo, a gente percebeu as necessidades que tinham
e acabei tendo a oportunidade de vir vice-prefeito na chapa com Duarte, e junto com isso vieram, antes da eleição, veio o rompimento da barragem. Barragem, né? Depois nós tivemos crise econômica, tivemos rompimento de Brumadinho, que acabou afetando a Vale com as suas produções, com a paralisação dos seus processos. E, por último, agora uma pandemia. Né? Uma pandemia que nos apresenta como inimigo aquilo que você não sabe, aquilo que você não vê. Mas uma das situações mais importantes de testar o ser humano, de conviver com o risco, conviver com o perigo e saber que somente as atitudes mais simples, as atitudes de disciplina, aliadas ao cuidado que está sendo dado pela equipe de saúde, pela equipe de medicina, de fisioterapia, de recuperação psicológica ao povo de Mariana, a gente há de superar com serenidade essa crise. É uma forma de mostrar a pequenez do ser humano perante o universo, perante a Deus, mas mostrar também a coragem e a galhardia de um povo no vencimento de uma pandemia como essa. Newton, deixa eu te perguntar uma coisa. Aí o senhor falou, né, o senhor tem se a gente for colocar aqui, a gente vai ficar até amanhã conversando, porque o senhor tem história e muita história para contar, né? O que eu tô um pouco assim, que eu queria ouvir muito assim do senhor, e aí eu quero um depoimento mais pessoal, falando com o Newton Godoy mesmo, sem ser o Newton Godoy vice-prefeito. Se eu colocar assim na balança, são movimentos que aconteceram na cidade que pegaram a cidade muito... São coisas que a gente não conseguiu planejar. São todos esses movimentos que você não tem como planejar, não é, Newton? Você tem uma situação de pandemia hoje que ninguém esperava passar por isso. Você teve uma situação com o rompimento de uma barragem que, por mais que as pessoas... às vezes um técnico ou outro pode falar uma coisa ou outra, mas é uma situação que ninguém prevê, né? Assim, a cidade não tinha nenhum planejamento para passar por uma situação dessa. Como que o senhor entende assim, que esses momentos servem para que a gente possa olhar para frente? Aí eu estou pedindo assim, até vou fazer um parênteses aqui, Newton, sobre a questão política. Eu estou filtrando algumas perguntas que estão chegando para a gente não correr nenhum risco de entrar em uma pré-campanha e nada que prejudique o senhor de forma alguma. Até porque a gente está num período que a gente sabe que é um ano eleitoral. Então, vou evitar de fazer algumas perguntas nesse sentido, de nome de vice, inscrição de chapa, etc, etc. Não vou passar isso para o senhor, tá? Estou fazendo esse monitoramento aqui. Então, por isso que eu estou te perguntando, assim, o senhor acha que isso serviu de exemplo para a gente? Então, só depois de fazer esse parênteses aí da questão política. Esse aprendizado todo, essa falta de chance ou de oportunidade de fazer um planejamento, como que a gente pode olhar para frente, Newton? Tirando proveito daquilo que a falta de planejamento nos ensinou. Ter que improvisar, ter que fazer sem saber direito o porquê. Mas fazendo bem aquilo que está sendo feito, você tira as lições do que precisa ser corrigido. E fazer dos erros o feedback da necessidade que você tem para construir o seu futuro. Lembrando que mais importante do que a pandemia, mais importante do que a economia, é a vida. A vida das pessoas precisa ser valorizada de forma intensa, de forma honesta, de forma coerente, para que se tenha um futuro melhor. Tudo aquilo que tem sido feito, às vezes, no dia a dia, no processo hoje, com a pandemia, quase que de emergência, de urgência,
está deixando um legado. Mariana, como o Brasil todo, apesar de tudo que está acontecendo, dos desmandos, dos descalabros que nós estamos vendo pelo Brasil afora, vai sair mais preparada, vai ter um SUS fortalecido, vai ter uma condição de saúde muito mais consistente, em que aquilo que já era bom, certamente vai ficar melhor. O sistema de saúde de Mariana, queiram ou não as pessoas, é um sistema exemplar, que mostra dedicação, mostra competência, mostra investimento, mostra seriedade na sua condução e visão do executivo em permitir que seja feito dessa forma e fazer com que a nossa consulta não seja pior do que nenhum plano de saúde, que o nosso atendimento não seja pior do que nenhum plano de saúde contratado, e isso de forma organizada, com uma cidade que gasta 75 milhões de reais por ano na saúde. Isso é a arrecadação de muitas cidades no país. Então, a gente, podendo hoje falar que temos mais respiradores, que temos mais condições de UTI, que temos mais ambulância, e que a crise vai passar porque ela é da humanidade, ficou o aprendizado, ficou a possibilidade de nos planejarmos como a Noruega planejou. A Noruega, o Covid-19 não teve tanta força, porque lá eles estavam preparados para receber uma pandemia. Ninguém no resto do mundo estava. Você vê países da importância como os Estados Unidos, que é o país mais adiantado do mundo, desvalorizou o que poderia ser essa pandemia e pagou caro por isso, com milhões de infectados, com milhares de pessoas acometidas pelo vírus e por muitas mortes. Nós não podemos evitar a pandemia, mas nós podemos amenizar a dor e fazer com que ela seja o menor impactante possível no seio das famílias de nossa terra. Ô, Nilton, eu confesso aqui que eu vou te agradecer por essas palavras, porque é a primeira vez que eu converso com alguém que nós estamos passando, né? Não sou só eu, não é um privilégio nem de Mariana, nem de Minas Gerais, muito menos do Brasil. O mundo está passando por uma transformação e acredito eu que acabando essa pandemia nós nunca mais seremos iguais, né? E eu acho que é importante mesmo que algumas mudanças ocorram mesmo. Mas eu estou te dando os parabéns pelas suas palavras, porque é a primeira vez que eu vejo alguém falando do saldo positivo que a gente vai ter pós-pandemia. E isso é muito importante, porque a gente hoje está num negativismo, numa perspectiva tão negativa, que eu acho assim, que essa palavra do senhor, ela representa muito, não só para nós que somos cidadãos de Mariana, mas para todas as estruturas que existem na nossa cidade. Nós estamos falando, eu estou falando aqui em questão de retomada de comércio, retomada das escolas, da educação. O senhor falou de um legado da saúde, né? E eu queria colocar aqui para o senhor uma questão. Como que o senhor situa ou vê um planejamento para o nosso turismo na nossa cidade? Porque hoje a gente sabe que, né, além de estar todos os lugares fechados, a gente tem o jardim que está em obras, né? A Praça Gomes Freire. A gente tem as igrejas fechadas, em obras também. A Câmara vai passar por um processo de restauração. Como que o senhor vê essa questão do turismo? Porque o turismo sempre foi visto em Mariana como uma eventual fonte de renda no caso a gente não tivesse mais a mineração, por exemplo. Como que o senhor vê o papel dessas estruturas, desses prédios, e o papel também do poder público nesse processo? Eu vejo da seguinte forma, Jonathan. Primeiro, que a gente lamenta profundamente que os comerciantes, que os donos de hotéis, de pousadas, de comércios e de lojas
estejam passando toda essa dificuldade que não é só de Mariana. Sim. Aqui agravada, sim, pelo que você falou, de alguns monumentos estarem em reforma. Só que a gente tem que ver o turismo como um todo, como uma indústria. Quando a gente fala de fazer em Mariana um desenvolvimento econômico, pensa-se em trazer indústrias, em trazer comércio, isso é extremamente importante. Mas mais importante é saber do valor que nós temos intrínseco na nossa cidade. O que Mariana é capaz de gerar e o que Mariana tem potencial para fazer. As igrejas, as ruas, são imóveis e lugares visitativos. É preciso ter todo um aparato no entorno disso que dê condições de fixação do turista aqui e do dispêndio do dinheiro do turismo aqui em Mariana. Então, é preciso que se prepare de forma organizada a situação do turismo de Mariana, que não é só o turismo de contemplação. É o turismo de esporte, é o turismo de religioso, é o turismo musical, é o turismo de aventura. Então, Mariana tem todo um potencial para ser uma cidade, como existem outras no mundo inteiro, na França, na Itália, de viver pelo turismo. Eu tenho dito, quando me perguntam, que Mariana está pronta. Falta acertar os parafusos que estão mal apertados. E essa cidade pode ir muito longe. Então, eu acredito que a gente tem que fazer um plano de turismo e não se faz omelete sem quebrar os ovos. A necessidade de reparação e de reconstrução dos monumentos e de mantê-los visitáveis, com as suas belezas preservadas, tem um preço. É o preço da obra. É o preço da obra que está sendo feita para poder fazê-lo. Mariana é a cidade da América do Sul com maior investimento em recuperação de bens turísticos. Então, há de vir o resultado no futuro, com certeza. Ele não vai cair do céu. É preciso programar ações para que isso aconteça. Sim, é muito importante essa colocação sua, Milton. Acho que a gente tem que olhar realmente para frente, né? Eu acho que, por mais que a gente esteja num momento que não dá para prever muitas coisas, mas eu acho que temos que olhar para frente sempre, né? E, paralelo a isso, Milton, a gente tem uma situação na cidade que é uma situação que tem gerado desconforto em muitas situações nos últimos anos, principalmente depois desse rompimento da barragem. Uns amam, outros odeiam. Eu estou falando da Fundação Renova. Eu queria que o senhor pudesse explicar para a gente o papel da Fundação Renova nesse processo de reconstrução, como tem sido o diálogo. Eu sei que o senhor é o presidente da comissão que ficou encarregada dessa interlocução entre a prefeitura e a fundação. A gente sabe, se a gente, né, pegar as pessoas da cidade, vai ter muita gente que vai criticar a fundação, critica a fundação pela questão de trazer profissionais de fora, etc. Esses embates a gente sabe que eles existem, mas é uma fundação que está aí, é uma realidade de Mariana. Como que o senhor vê isso para a nossa cidade? Como que a gente pode... eu vou usar um termo, e o senhor fica à vontade de me corrigir. Como que a gente pode usar essa estrutura, essa fundação que está aí, de forma a que a gente possa dar o próximo passo? Eu acho que a primeira coisa que tem que se fazer é uma relação com respeito. Então, o que a gente faz é o seguinte: eu tenho criticado, você esteve conosco no nosso gabinete por um período, sabe das lutas diárias com a Fundação Renova. A Fundação foi criada com o objetivo de ressarcir e reparar as situações criadas pela queda da barragem. E ela não nasceu com o DNA de Mariana, ela veio trazida para fazer as coisas de Mariana. Isso é um defeito de nascença.
Nós somos o povo dessa terra, sabemos o que precisamos e sabemos o que queremos. Entretanto, criaram-se normas, maneiras, documentos, compliances que vieram trazer dificuldades na reparação e na recuperação da nossa cidade. É fato, existe e a gente precisa conviver. Então, a minha briga com a Fundação, e você é testemunha disso, ela sempre se pautou na forma, às vezes, até desrespeitosa com que a Fundação tratava a nossa cidade, as nossas demandas. Mas a gente não pode, com isso, destratar os técnicos que ali estão. São pessoas com competência, com capacidades que são colocadas, às vezes, por uma maneira de pensar da Fundação, uma maneira distante do problema, às vezes com especialistas renomados, com pessoas experimentadas, mas distantes da realidade de cada um de nós, da realidade de nossa cidade. Mariana não teve o derramamento de lama dentro da sua sede, mas foi a cidade que maior consequência teve. Os maiores queloides, as maiores cicatrizes dessa situação do rompimento da barragem estão aqui. O comércio praticamente parou, as pessoas perderam emprego, perderam plano de saúde, a economia caiu de um dia para o outro, para metade do que recebíamos, passou a receber menos do que a metade, um pouco. Isso vem recuperando pelo trabalho da administração, pela participação da Fundação, porque, apesar de todos acharem que só tem coisa ruim, Mariana tem conseguido coisas importantes com a Fundação, tem conseguido coisas importantes com a Vale do Rio Doce, tem conseguido coisas importantes com a Samarco, que não vão reparar nunca as vidas perdidas nem os prejuízos tomados, mas certamente nos darão condição, com uma arrecadação que ainda é boa, de fazer uma gestão nessa cidade, nesse resto de mandato que temos, utilizando desses recursos para promover o bem-estar e a melhor condição da comunidade. Numa gestão futura que Mariana vier a ter, ela certamente continuará sendo uma cidade rica, uma cidade que tem arrecadação muito maior do que a média das cidades brasileiras. Então, necessário se faz que tenha sempre probidade, honestidade, bons princípios, economia e gestão. A política não aceita mais o improviso. É preciso ser técnico junto da política. Os gabinetes, as secretarias, elas têm condições necessárias para serem ocupadas. São condições técnicas, são condições emocionais, são condições pessoais, e que precisam ser dadas a pessoas que venham contribuir com um todo de uma administração que faça a cidade correr melhor. Ô, Newton, ligando uma pergunta na outra, como que dentro da prefeitura, esse planejamento dessas reformas, dessas obras, por exemplo, a do Jardim, isso já está sendo discutido, esses cronogramas, isso já está foi pensado sobre isso já, ou está tudo em stand-by? Como é que está a situação na prefeitura hoje? Eu sei que a gente, inclusive, amigos nossos, que a gente sabe que tiveram um problema aí de ter que estar afastado por causa desse coronavírus e tal. Mas, assim, são técnicos da prefeitura, são servidores que estão ali. Eu vou te deixar até de lado a questão dos servidores da saúde, porque é uma classe aí de heróis mesmo, então não vou nem falar. Mas a gente sabe que existem ali na prefeitura outros órgãos técnicos, que a prefeitura precisa desses órgãos para funcionar. Então, assim, paralelo à parte interna da prefeitura, como é que vocês estão trabalhando hoje? Como é que vocês estão vendo esse planejamento aí eu não sei nem se dá para falar de curto prazo mais, mas de médio a longo prazo, se isso foi negociado, se as empresas que estão aí, que estavam prestando serviço, como é que foi feito isso? Por exemplo, se eu pudesse citar, tem muita gente perguntando sobre a questão do Jardim, se esse cronograma da obra ele foi revisto, ou se ainda não foi revisto, ou se estão esperando
uma possibilidade voltar a um convívio social normal para a gente poder replanejar isso? Como que está sendo conduzido isso na prefeitura hoje? Ô, Jonathan, começando aí pelo jardim, que eu acho que é marcante sob o ponto de vista até simbólico. Isso. É uma obra de importância comercial, de importância turística, de importância cultural, de importância social na cidade de Mariana. Essa obra foi paralisada abruptamente pela pandemia. Ela tinha um cronograma para ser cumprido, para fazer dela um dos marcos dos 300 anos de Minas Gerais, que Minas comemora 300 anos esse ano, e o Jardim, a reinauguração do Jardim fazia parte desse cronograma. Tivemos que paralisar pela preservação da vida, que era mais importante naquele momento. Sim. De uma forma já pensada, tem o comitê gestor da pandemia, e as empresas já têm, junto com a Cian e com as outras entidades que precisam ser ouvidas também, têm tomado providências para retomar algumas coisas. O Jardim já está autorizado a retomada. Na segunda-feira, eu emiti um ofício permitindo a eles que fizessem o enquadramento através de um projeto de atuação que preservasse as garantias de segurança de não contaminação pelo Covid-19, mas já retomando as atividades do Jardim, na medida em que é uma praça aberta, podem ser feitos serviços longe de um trabalhador para o outro. Então, existem perfeitas condições de que se retome, talvez não no ritmo acelerado que gostaríamos para poder chegar em julho, na festa da cidade com o Jardim pronto. Mas ainda não está descartado. Mas vamos primeiro preservar a vida. Então, a recomendação no ofício que a gente fez encaminhado à Renova, de que retome as suas atividades, não só lá, mas em outros lugares também, sempre apresentando ao comitê gestor da pandemia o seu plano de trabalho, o seu plano de contingência, de como serão feitas as desinfecções, as precauções para não contaminação. Eles já fizeram esses planos, já entregaram, e à medida que forem sendo aprovados pelo comitê gestor, vão retomando de forma gradual e crescente essas atividades. Não só no Jardim, mas como em Monsorota, como em Camargos, que tinha obra, como as igrejas já estão funcionando, Casa do Conde de Assumar está funcionando. Então, as obras estão retomando os seus espaços de forma ajuizada, de forma segura, preservando, antes de qualquer coisa, a segurança e a vida das pessoas que lá estão, mas voltando ao normal, porque o normal jamais será como era antes. Com certeza. Ô, Newton, e sobre essa retomada, eu queria que o senhor comentasse duas coisas para a gente. Primeiro, em relação a esse replanejamento ou apresentação desse cronograma, vai ser feito isso? Vai ser reavaliado esse cronograma? Por exemplo, o senhor está falando do Jardim. Se a obra foi suspensa, vamos dizer que ela ainda teria 6 meses para frente, vamos colocar assim. Esses 6 meses, eles serão arrastados para frente ou vai haver uma reorganização desse tempo? Vocês estão trabalhando com qual perspectiva? Com as duas. Sim. Se a gente tiver condições seguras da pandemia, permitindo que a gente acelere os prazos, com o acréscimo de tarefas, com o acréscimo de pessoas e com o acréscimo de trabalho, ele poderia ser encurtado. No caso de haver necessidade de se cumprir protocolos que garantam principalmente a segurança e a garantia de não contaminação das pessoas, eles terão que ser mais alongados. Nessa hora, Jonathan, fala a ciência, sabe? Não podemos nos achar maiores do que a verdade, né? E passar por cima da ciência. Existe um grupo de médicos, de pessoas da área da saúde, que são eles que vão definir o que é possível fazer, não o que é desejável. Tá. Eu vou fazer
uma lida rapidinho que só para o senhor ter ideia do pessoal que está mandando abraço aqui, o Rodrigo Cota, o Juliano Barbosa também está por aqui. Vamos ver quem mais que está por aqui. A vereadora Daniele Alves está por aqui também. Tatati do Posto está aqui também, mandando um abraço para o senhor. Samila Pimenta, lá de Mossororta. O que mais que a gente tem aqui? O senhor falou um assunto importante, que é a questão da retomada do comércio. Eu tenho visto alguma movimentação já da Cian, e como é que a prefeitura está trabalhando isso, Nilton? A prefeitura está trabalhando de forma conjugada com a Cian, o protocolo que tem para voltar o comércio, para voltar as atividades, tem que ser apresentado de maneira formal, aceitando condições que são impostas pela técnica, pela medicina, pela segurança do trabalho. Mas, como eu disse, a nossa verdade, a nossa realidade jamais será a mesma de antes da pandemia. São novos tempos. E a gente está trabalhando convicto de que teremos que fazer adequações, adaptações. Não sei se você viu, a prefeitura colocou num acordo que o prefeito fez com a Caixa Econômica Federal, uma tenda da Praça da Sé, como abrigo para as pessoas que estão buscando aquele auxílio do governo. Sim. Então, vamos ser sempre assim, a criatividade em favor da segurança para que se tenha melhores condições de trabalho. Assim, a prefeitura está trabalhando também, sabe? Buscando alocar recursos de maneira adequada, nos pontos adequados, atender todas as demandas que estão sendo trazidas na medida em que são possíveis de serem atendidas hoje. Infelizmente, a gente gostaria que todos os comércios estivessem abertos, que o turismo estivesse bombando, mas a gente não gostaria que tivéssemos mais mortes, mais contaminação e mais consequências tão danosas como a do vírus, do coronavírus. Acho que é isso mesmo, né, Nilton? Infelizmente, assim, são ações que as pessoas, às vezes, exigem que o poder público tome, mas o risco à saúde ele é muito grande, né? E a gente vê, por exemplo, eu tive conversando, a gente teve a live aqui com o Erivelto, ele falou sobre essa questão toda de vulnerabilidade social, inclusive tocou no assunto dessa verba, desse valor que está sendo colocado à disposição da população mais necessitada, e que ela mesma gera uma situação de expor as pessoas, né? Ter que enfrentar fila. Então, realmente, hoje a gente percebeu isso, tivemos a notícia dessa tenda, veio até num dia bom, né? Que começou a chuva hoje, então as pessoas aproveitaram e ficaram protegidas do tempo também. E aí, vou aproveitar aqui também, Nilton, só voltando aqui, porque os comentários são muitos. Também a Josíris está mandando um abraço aqui, nossa amiga Josíris. Tem mais gente aqui também mandando abraço. Tem uma pergunta interessante aqui, Nilton, sobre os micro e pequenos empresários. Queria que o senhor mandasse um recado para essa turma aí, porque eu, inclusive, conversando com o Erivelto, uma preocupação que a gente teve com as feiras, né? Com as duas feirinhas que aconteciam na cidade, que é a feirinha da quinta-feira, né, da Praça dos Ferroviários, e aquela feirinha que tem ali do lado do Centro de Convenções. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essas pessoas que tiravam basicamente desses dois eventos da cidade, aí, dessas duas oportunidades, o seu rendimento, né? Como que a prefeitura pode estar auxiliando e ajudando esse pessoal? Olha, isso aí envolve muita gente. Envolve o pessoal da feira diretamente, envolve o pessoal do comércio que 95% deles pagam aluguel, envolve o produtor rural com sua luta no dia a dia para trazer aquilo que plantou para vender.
Então, a gente tem que aproveitar todo esse potencial existente e criar condições para que ele ressurja com novas condições. Então, eu vejo, por exemplo, foi tentado fazer a feira virtual. Só que a Sim, feira virtual parece que não deu tão certo quanto se imaginava, porque você tem que estar perto daquilo que você quer comprar, você tem que escolher, por isso é feira. é, Por isso é exatamente. feira. Mas é possível pensar, eu tive pensando outro dia naquela feira que nós temos do lado do centro de convenções, Sim, existe um túnel de aspersão de hipoclorito de sódio usado em algumas indústrias de descontaminação das pessoas. Quem sabe a gente não faz um corredor aonde o cliente, quem vai vender na feira já fez a desinfecção e quem vai à feira passa por um passa por esse corredor de lugar. hipoclorito de sódio, chegando desinfectado na coisa, diminuindo o risco, mantendo as características da feira livre, aquela feira onde Sim, você pode chegar e pelo menos isso. ver o que você quer escolher. E que existam anteparos transparentes para evitar o toque, mas que você possa fazer a escolha de qual peça, de qual elemento você quer, e a pessoa que está na parte da venda, de forma organizada, com equipamento de segurança adequado, retira aquela peça, aquela fruta que você quer e coloca no vasilhame que você vai levar. Então, quer dizer, temos Bacana. que nos adequar, É, não parar de pensar. As necessidades são muitas e as soluções também as são. Então, se a gente é. for ficar inibido pela dificuldade, a gente não vai fazer nada. E eu acho que o desafio é a gente poder sempre fazer mais do que o que fizemos hoje. E ter criatividade, né, Newton? Porque são situações imprevisíveis, né? A gente está caminhando para o final da live, Newton, porque o Instagram ele limita a gente a 1 hora e a gente falou um pouco do passado, né? Igual eu já mencionei aqui, se for para ficar contando história aqui, a gente fica até manhã cedo. É, mas falamos um pouquinho do passado, falamos um pouquinho dessa gestão aqui, né? São muitos assuntos, eu tenho certeza que ainda tem muita pergunta para a gente responder aqui, infelizmente não vai dar tempo de responder todas. A gente faz o compromisso de caminhar para o senhor por escrito as perguntas que a gente registrar aqui e viabilizar esse envio dessas perguntas para as pessoas que as fizeram. E falamos então do passado, um pouquinho do presente, essa situação toda dessa atual gestão do senhor. E queria que o senhor falasse agora, para encerrar, né, já caminhando para o encerramento aqui da live, um pouquinho sobre o futuro. Como que o senhor vê o futuro de Mariana? Como que o senhor vê a eventual disputa política que pode acontecer ou não? Né? A gente ainda está sem muita certeza, né, sobre o que vai acontecer no cenário eleitoral do nosso país, de uma certa forma. Né? Igual eu falei, a gente está num ano político, mas o mundo, né, o nosso tempo, ele está ainda em suspenso. E eu queria que o senhor olhasse para o futuro e falasse um pouco para a gente aí o que o senhor espera dele, né? O que a gente pode falar daqui para frente. Bom, o futuro é hoje para nós uma realidade diferente. Se até há pouco tempo Certeza. a gente descompromissadamente falava em futuro próximo, hoje e amanhã já é um futuro que pode ser muito distante, pelas consequências tão danosas que a pandemia nos trouxe. E é exatamente por essa necessidade de acompanhamento e de atenção à saúde que eu queria deixar aqui o meu agradecimento aos profissionais de saúde da nossa cidade e do Brasil como um todo, que têm Perfeito. sido verdadeiros heróis. E eu queria, inclusive, numa oportunidade próxima, Jonas, se pudesse fazer uma live com o secretário de Saúde de Mariana, onde a gente poderia trazer maiores esclarecimentos de tudo aquilo, fazendo um balanço de como estávamos e como estamos e onde vamos chegar ao fim da pandemia. Excelente. Ótima ideia. Então, eu gostaria de pedir essa oportunidade a você, da gente repetir a dose numa hora que pudermos. Com certeza. Mariana será, como todas as cidades desse país, diferente.
se adequado às situações que vão vir daqui para frente. Mas estamos num ano de política, um ano de eleição, que a gente não sabe bem ao certo o que vai acontecer. Sabemos que é uma mudança da eleição deste ano para o ano seguinte pode ser pouco provável em função de que teríamos que mudar a Constituição brasileira, mas medidas podem ser tomadas, como uma sugestão que foi dada, de dividir a eleição em 4 dias, fazer de forma mais lenta, de forma mais organizada, separando por idade. Tem forma de se fazer acontecer. E tratarmos a política nesse ano de pandemia, e que também serão outros anos que vão continuar tendo o vírus no nosso meio, com os cuidados que a gente precisa ter na chegada às pessoas, nas aglomerações, evitando aquilo que pode ser danoso à população, mas fazendo chegar as mensagens de gestão, as mensagens de governo, na casa e no celular de cada um, no coração de cada um marianense, para que se faça uma escolha correta, uma escolha assertiva, para que a cidade possa ter um futuro melhor. Ô, Nilton, excelente colocações. Muitas pessoas aqui mandando abraço. Paulo do Lico, Rodrigo Cota, Andresa, Valéria, mostra como o senhor é querido aqui por todos nós. Queria agradecer demais a sua presença. Acho que uma live, ela tem essa dinâmica mesmo de ser mais rápida, um bate-papo mais rápido. Acho que essa que é a ideia mesmo. Queria agradecer a oportunidade de o senhor estar com a gente aqui. Agradecer também a sugestão. Vou fazer o convite para o secretário de Saúde, para a gente poder estar junto com ele aqui também, o Danilo, nosso amigo. Manda um abraço para todos que estão aqui com a gente. E queria deixar aberto para o senhor fazer os seus encerramentos. Eu espero, assim, que, como o senhor disse, né, Mariana possa estreitar mesmo os laços de comunicação e estreitar a oportunidade até da gente abordar as pessoas e ter uma visão mais crítica da situação, deixar um pouco de ser... eu já vi Dona Hebe, com todo respeito a Dona Hebe aqui, já vi ela comentando algumas vezes e entendo muito o que ela quer dizer com isso, que Mariana tem que parar de dormir em berço esplêndido. Tenho certeza que o senhor já ouviu ela falando isso também. Vai aqui um abraço especial para a Dona Hebe, o nosso intelectual aí da cidade. Então, de toda forma, eu queria agradecer demais a sua presença. Assim, eu tenho orgulho de falar, de ter trabalhado com o senhor. Foi um período de grande aprendizado e quando eu fiz o convite, o senhor aceitou na mesma hora. Isso para mim foi um orgulho e fiquei muito feliz. Te desejo também uma boa sorte, Nilton, na sua caminhada. E deixo agora, o senhor tem aí os seus 5 minutinhos finais aí para a gente encerrar a live. Ô, Jonathan, em primeiro lugar, agradecer a você pela oportunidade de aqui estar podendo falar um pouco ao povo de Mariana. Te parabenizar pelo programa. Agradecer aos abraços dos amigos que nos mandaram, dizer que eles são suspeitos, porque a gente tem nos amigos fiéis seguidores e companheiros, e a gente tem muito orgulho dos amigos que tem, né? Dizer que a caminhada não se faz sozinho. Então, tudo que a gente conseguiu fazer, quando falar era da época do Newton Godoy, não era da época do Newton Godoy, não. Era da época do Luiz Eletricista, era da época do Cirlei, era da época do Omar, era da época do Zé Venildo Saudoso, era da época do Giacinhá, era da época de um monte de gente, que eu não vou citar mais nome aqui, mas são centenas. Canudinho. Então, tem uma série de pessoas que nos ajudavam e que nem sempre tinham todos eles o preparo intelectual para o que faziam, mas faziam com tanto amor que a gente tinha o resultado que precisava. Mariana precisa resgatar esse amor a essa cidade e fazer daqui um lugar sempre melhor do que o amanhã seja sempre melhor do que é hoje, apesar da incerteza do que vamos ver amanhã.
Então, com cuidado, com juízo, com responsabilidade, cada um de nós viver o dia de hoje, mas pensando nos filhos, nos netos, nas crianças que estarão habitando essa cidade no amanhã. Então, é deixar aqui o meu agradecimento, o meu respeito ao povo de Mariana, dizer que temos sim um ano político, mas um ano de possibilidade de escolha, possibilidade de união, possibilidade de trabalho conjunto por uma terra que todo mundo ama. Então, te agradecer muito a oportunidade e me colocar à sua disposição para sempre que você nos quiser aqui no seu portal. Muito obrigado, Nilton. Foi um orgulho e muito bom estar falando com o senhor. Só para finalizar aqui, registrar aqui a presença do prefeito, que também esteve por aqui. Um abraço ao Du, o Edson Agostinho, presidente da Câmara, Daniele Alves, também esteve por aqui. Personalidades da nossa cidade aí que estiveram com a gente. Tá certo? Tá Meu muito certo. obrigado, viu, Nilton? Mandar um abraço ao prefeito, aos vereadores também, Os que são vereadores todos que os estiveram aí. dirigentes dessa cidade, são os representantes do nosso povo. Isso aí. Nilton, muito obrigado mais uma vez, tá? E conte sempre com o portal, sempre que precisar também estamos à disposição. Estamos fazendo algumas ações aí em prol da comunidade também. Hoje mesmo estivemos aí no Lar Santa Maria. Então, quem quiser, quem precisar, pode contar sempre com o portal, viu, Nilton? Muito, muito obrigado e uma boa noite para o senhor e para toda a sua família aí. Um abração para todos. Uma boa noite a você, ao povo de Mariana. Um abraço a todos, que Deus nos ilumine a todos. Obrigado. Bom, gente, agradecendo então o registro aí, excelente bate-papo, conversa com o nosso especial amigo, né, o nosso vice-prefeito, o Nilton Godoy. Deixo aqui um grande abraço para ele e desejo a todos aí uma boa noite, tá? Agradeço a todos que estiveram com a gente até agora e continua com a gente, segue lá no nosso portal, mariana.portaldacidade.com, tá? Acesse o portal, sempre notícias atualizadas. Acessa também o nosso Facebook, tá? Portal da Cidade Mariana. Continua acessando aqui o nosso Instagram, tá? Queria agradecer demais vocês todos pela presença, tá? Muito obrigado, boa noite e quem puder fique em casa, tá, gente? Respeita a saúde aí, vamos tomar cuidado. Um abração para todos.